Então, caminho, verdade, vida, missão, visão, propósito. Verdade, visão. Verdade é o que conseguimos enxergar, perceber, ver. Por isso que a verdade, ela é do tamanho da nossa percepção. Também a verdade, ela é a nossa própria fé. O dom da fé é a verdade. Porque Deus nos concedeu ao homem um dom, uma graça, que é a fé. E a fé é a capacidade que cada um de nós tem de ver além, de enxergar não só a realidade, mas também conseguir fazer as relações, as percepções, as conexões dessa realidade em si e antever o resultado. Então, isso é a verdade, isso é a fé. Portanto, uma ferramenta. A fé, a verdade, ela está fundamentada no processo da razão, do raciocínio, ela está na mente. E ela então constitui uma potência da alma, uma energia. Então, quanto mais verdade, quanto mais a mente consiga se espalhar pela realidade objetiva e dissecar a verdade, maior vigor terá a nossa fé. É a fé, é a verdade que conferem ao ser capacidade de manter uma disciplina mínima na direção de um propósito. A potência chamada fé, ela torna a vontade vigorosa. E uma vontade vigorosa, uma vontade que esteja disciplinada, porque aquela mente consegue ver além, consegue enxergar os resultados das ações a serem desenvolvidas, ela garante que a alma se levante, se encoraje, se encha da potência do coração, acesse essas potências da alma e faça, realize. Então, isso que a verdade faz. Lembrando que a verdade que enxergamos é sempre a nossa própria verdade. E é por essa razão que os estudantes da neurolinguística, eles dizem que por trás de qualquer ação há sempre uma intenção positiva. Porque cada pessoa, ela tem o seu próprio território,
ela enxerga o mundo de acordo com as suas crenças, com a sua cultura, né? Então ela age. E por trás dessa ação há uma intenção positiva, há uma fé. Conforme os resultados daquelas ações se mostram desconectados da ética, desconectados do padrão civilizatório desejável, então a alma pode começar a perceber que ela não está capacitada para tomar determinadas decisões, né? Algumas almas, elas estão na ignorância voluntariamente. Nesses casos, a capacidade de enxergar delas será menor, as realizações delas provavelmente serão desconectadas do padrão exigido, e elas então estarão incursas na lei da responsabilidade, porque em podendo se capacitar, não se capacitaram. Então é a ignorância voluntária, a pessoa que teve condições de acessar o conhecimento e não acessou, manteve a mente estacionária por fraqueza, né? Como diz Santo Agostinho, ou pelo menos se atribui isso a ele, nós falamos no vídeo anterior, né? Uma vez dado o consentimento, por ignorância ou por fraqueza, o mal está feito. Então é o consentimento interno. A pessoa já decidiu muito antes que ela não vai se capacitar, que ela quer ficar no mundo usufruindo dos bens da terra, sem contrapartidas, supondo que ela tem direitos eternos, mas que a eles não correspondam deveres, não é? Então, essa alma, sim, muito provavelmente ela enveredará por um atalho, porque podendo ver, não viu, né? Enxergou apenas um pedaço da verdade, porque a sua fé era vacilante, mas era vacilante em razão da sua inatividade, da sua inação. E então a vida considera a aula dada. E aí ela terá que acessar o conhecimento por outras vias, não é? E que vias serão essas? A vida tem várias maneiras de ensinar, várias maneiras. E nós sabemos que não é o sofrimento, quando se fala, aprende pelo conhecimento ou pelo sofrimento. Não é bem esse sofrimento que decorra do processo ensino-aprendizagem. Não é esse. Porque há, sim, um suor, um labor, não é? Quando estamos aprendendo, há um sofrimento, sim. Você pode dizer que o atleta não sofre, uma bailarina, você vai olhar os pés dela machucados, não é? O cientista, quantas horas ele gasta no laboratório, então há um sofrimento, há um dispêndio de energia que a disciplina vai exigir de cada um, não é? Para dar vigor à vontade, mas trata-se de um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento expiatório, né? Daquele que precisa reparar os danos da sua ou da sua ação equivocada ou da sua omissão. Então, ele tem que reparar os danos. Ao mesmo tempo que ele está reparando, ele também precisa realizar, porque
O tempo é o mesmo para todos. E então é o que se chamaria das expiações, né? O sofrimento expiatório. Mas um dia nós ainda vamos entender exatamente o que é o sofrimento expiatório mesmo, não é? As almas que se tornaram renitentes na realização do mal, sabendo que estavam fazendo mal e sentiam prazer na realização do mal, não é? Então aí a expiação assume uma forma de grande solidão, né? Um karma de solidão. Mas a verdade é isso, então, é essa capacidade que o homem tem de enxergar, de ver além, pelo dom da fé, pela mente que se espalha pela realidade. Ele, então, com esse poder da mente, a mente é extremamente poderosa, ele faz as conexões e faz as escolhas adequadas. Então, ele consegue, pela fé, pela verdade, pela visão de futuro que ele tem, traçar metas, definir espaços, definir os tempos nos quais as tarefas devam ser realizadas. Então, o que nós podemos afirmar? Que a fé, essa visão de futuro, é a compreensão que o ser possa ter da verdade disponível para ele no momento. Não se vai exigir do ser a compreensão de uma verdade que está além da sua visão, que os seus olhos não enxergam ainda, a sua visão no sentido de percepção, todos os nossos sentidos de percepção. Então, por isso que a instrução, a cultura e a educação, elas desempenham um papel fundamental na estruturação da fé, na estruturação da verdade. Alguns homens possuem uma fé inata, eles possuem já uma verdade pronta dentro de si mesmo, eles já carregaram consigo do mundo espiritual talentos. E esses talentos lhes permitem acessar sem muito esforço a dimensão da intuição. A dimensão da intuição é onde nós conseguimos perceber as verdades disponíveis sem muito esforço. Almas, então, hipercapacitadas desde o berço. Então, nós podemos vê-las como sendo os missionários, aquelas pessoas que já vêm para realizar tarefas as quais estão capacitadas, previamente capacitadas, são os líderes da humanidade, com pouquíssimas possibilidades de erro, de fracasso, não é? Então, não é uma verdade que eles tragam consigo, uma fé que tenha vindo sem merecimento, por simples privilégio divino. Não é isso. É aquele ser que adquiriu já o conhecimento. Então, ele vem aplicar esse conhecimento. Mas, ele pode também, além de aplicar aquele conhecimento, estar se preparando para novos cometimentos, novos aprendizados. Então, nós podemos ter pessoas com grande capacidade de visão de mundo e pessoas simples, sem grande cultura, né? Mas são pessoas muito raras. São pessoas muito raras. Normalmente, nós precisamos pensar na instrução, na educação, na cultura, porque
essas pessoas que chegam prontas e preparadas, os missionários, eles já teriam na Terra pouco a aprender aqui na Terra. Existem outras almas que vêm hipercapacitadas numa área, mas necessitadas de capacitação em outras áreas. Então, elas utilizam aqueles talentos que elas têm, aquela visão de mundo que elas têm naquela área específica. Muitas vezes são gênios da humanidade, mas também estão nesse trabalho que elas estão realizando, elas estão também com isso se capacitando para cometimentos, às vezes na área das emoções, vamos dizer assim, né? Nós não gostamos de chamar de emoções aquilo que nós entendemos como sendo sensações ainda, né? Porque as emoções, elas estão numa dimensão que vai além do mundo material, né? As emoções, elas são geradas pelo amor puro, quase não encontrado na Terra pela grande maioria dos seus habitantes. Então, nós vemos, né, almas que tinham grande potencial numa área e precisavam talvez desenvolver outras áreas das sensações, do conhecimento, do entendimento. Mas o fato de já terem muita verdade dentro de si as coloca com uma certa facilidade de sobrenadar o mundo das ideias. Elas têm facilidade de estabelecerem conexões, porque elas já estabeleceram antes para atingirem aqueles talentos que elas possuem, aquelas verdades que já estão impregnadas nelas. Elas precisaram, evidentemente, de disciplina, elas precisaram de renúncia, de resiliência, resignação para atingirem aqueles patamares. Então, nessas outras áreas do conhecimento, essas bases já estarão formadas, elas já estarão, de certa maneira, sedimentadas. Então, é bastante provável que elas não gastem muito tempo em outros aprendizados, porque o fundamento para todo processo de conhecimento é a disciplina, a vontade boa, ou seja, a vontade que tenha um centro de interesse ético, né? Movimentada pela ética. Por isso que não é possível ter um bom técnico que não tenha ética. Às vezes uma pessoa aparentemente é um excelente profissional na área da saúde, mas se ele não tem uma ética na vida dele, ele nunca será bom o suficiente. Ele sempre haverá de cometer erros, porque faltará a ele essa base que dá a ele a verdade, o caminho da verdade. Então, é por essa razão que o Espírito de verdade, ele orientou os homens que para a realização do trabalho na vinha do Consolador, porque ali ele está falando para os espíritas, então na vinha do Consolador, né? Ele nos orienta ao amor e à instrução. Então ele diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Então ele coloca como ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. E ele continua: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então,
há raízes de ilusões, de sombra, de escuridão no cristianismo. Porque o cristianismo é o que nós cristãos fizemos do ensinamento do Cristo. Porque existe um Jesus de Nazaré e existe um Jesus dos cristãos, não é? Então, o entendimento da verdade, ele requer alguma leitura, ele requer que nos debrucemos sobre a realidade disponível para nós, que tenhamos um esforço saudável, que façamos perguntas, que busquemos. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então é o esforço. Portanto, educação, instrução, cultura, elas são condições muito necessárias para que nós possamos alcançar as realizações que sejam eficazes. Melhor visão de resultado. Portanto, melhor visão de resultado é aquele, né, que estudou o assunto profundamente, que reconhece, que conhece o estado da arte daquele assunto. O que é o estado da arte? Então, existe um tema sobre o qual você vai se debruçar, você vai tentar, talvez, ampliar aquele conhecimento, você vai tentar produzir um conhecimento em cima de alguma coisa que já existe. Então, você tem que conhecer o estado da arte daquele saber. E o estado da arte significa você trazer para a mesa tudo o que a humanidade já acessou a respeito daquele saber. Tá? A produção do conhecimento exige conhecimento do estado da arte. E não vamos ter o estado da arte de um assunto sem leituras. Muitas vezes nós começamos a falar de um assunto que nos parece muito um assunto diferente, que parece que estamos desvendando algum mistério, mas aquele é um mistério somente para nós. É muito provável que a maioria dos assuntos que nós falamos, nossa, olha que interessante, eu vou estudar isso, vou descobrir tal coisa, é provável que aquilo já tenha sido até escrito, que já tenha sido objeto de outras pesquisas. Então, o estado da arte, não é? Também, nos conhecermos. A verdade sobre nós mesmos exige que nos conheçamos, que conheçamos as nossas capacitações, a nossa capacidade de percepção do mundo. Até que ponto nós conseguimos acessar as dimensões da intuição? Porque o fracasso da religião nos últimos 2000 anos, 2000 e poucos anos, ela trouxe consequências. E as consequências foram a de que ficamos estacionários e estacionados no mundo material. O acesso que tivemos ao mundo espiritual foi extremamente precário, muito fundamentado no medo, no pavor mesmo, né? De céu, de purgatório, de inferno. O acesso ao saber e ao conhecimento foram cristalizados para que não se saísse da ignorância, né? Não se iluminasse. Então,
O que é que sabemos hoje da nossa própria realidade, da nossa relação com o mundo espiritual? Com as nossas outras dimensões, vamos dizer assim, porque chamamos de mundo espiritual dimensões da matéria. Dimensões da matéria. Temos dificuldade de compreender. Nossas percepções, elas não vão muito além da visão daquilo que é o material mesmo. Aquilo que nós possamos medir. Quando percebemos algo um pouco fora dessa caixinha, nós muitas vezes interpretamos como alucinações, como sonhos, porque não conseguimos perceber. Então, adentrar esse universo da nossa própria verdade, e isso é urgente, é de emergência. A dona Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela diz isso, que a nossa evolução espiritual é de emergência, porque nós já ficamos muito tempo parados, estacionados e estacionários no mundo material. Então, nós temos que ir no mundo material nessa dimensão. Pouco sabemos da quarta dimensão, da quinta dimensão, que são dimensões da matéria ainda. Não é? São dimensões onde o ser inteligente se apresenta com muito mais potências disponíveis, mas ainda revestido de matéria. Né? Ele ainda não está fora do mundo material. Vejam quantas questões que nós temos que analisar para essa geração do futuro, para que ela também não fique perdida, como nós ficamos até hoje. Uma criança, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é um neurocientista, então ele diz o seguinte, que uma criança, ela precisa acessar o conhecimento de Jesus, do trabalho toda ocupação útil, né? Qualquer ocupação útil, antes de atingir os 3 aninhos de idade. Porque depois disso, nosso cérebro começa cada vez mais a reduzir e a reter a realidade, a reter a verdade. E nós vamos tendo cada vez menos condições de ampliar as nossas percepções. Então, a instrução, ela é definidora para que possamos saber o que fazer. O que viemos fazer aqui? Qual é a nossa missão? Nosso caminho? O que fazer? Missão, caminho. Com quem fazer? A comunidade onde nós estamos. Quando fazer? O tempo que supostamente teremos. Mas como fazer? Isso nos será dado pela nossa visão, pela verdade e pela fé. Então, o que fazer é a missão. Como fazer é a visão. A instrução, então, define o conhecimento da verdade. O acesso, pelo menos nos permite acessar um conhecimento que já esteja posto. A instrução permite isso. A educação é diferente. A educação tira um conhecimento que já está dentro. A intuição faz o mesmo que a educação faz, porém de uma forma muito mais completa, muito mais profunda, em dimensões do ser não acessados pela mente ordinária. Ordinária no sentido de todos os dias. Então, por isso que estar ao lado da ciência em qualquer época torna a fé uma visionária. A fé consegue ver, enxergar. Por isso que logo no frontispício do Evangelho, segundo o Espiritismo,
Há uma frase que é retirada do contexto do Livro dos Espíritos, lá quando fala de fé, que diz: fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a fé, essa fé, filha da razão, essa que encara a razão em qualquer época, que liberta o homem, né? Sem ser livre, o homem não é humano. Nós só nos realizamos enquanto seres humanos na nossa dimensão de liberdade, e só o conhecimento, a fé, nessa vertente de entendimento, nos liberta, porque ela nos dá a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará dos preconceitos, nos libertará da necessidade constante de aventuras, os vilões da alma, nos libertará do tédio. Nós passaremos a enxergar as nossas relações num patamar que supera essa dimensão pura e simplesmente, olhando para as nossas relações do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista do infinito. E isso nos traz muita paz, porque a fé, ela nos permite olhar para a experiência da vida do lado correto, do lado certo, e não olharmos para as experiências da vida nas equações da química e da bioquímica puramente materiais. Nós vamos descobrir que a tabela periódica que conhecemos na Terra, ela começa no elemento mais simples, que é o hidrogênio. Mas, na dimensão que antecede a terceira, o hidrogênio talvez seja o elemento mais complexo, porque ele é o elemento de ligação da terceira dimensão e da quarta dimensão, não é? Nós espíritas sabemos o poder, por exemplo, da água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O quanto a água tem poder de absorver energias que vêm da quarta dimensão, por causa do hidrogênio. Então, nós vamos começar a enxergar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade que a realização da nossa missão no campo da instrução vai nos permitindo ampliar, e então nós vamos entrar num círculo virtuoso. Quanto mais visão, mais capacidade de realização da missão. Quanto mais realização da missão, mais visão, mais verdade, não é? Progresso. E assim vamos. E quando nós então, finalmente, começamos a olhar para a experiência da vida corporal, da existência corporal, do lado correto, de o que é que ela representa para nós, nós vamos então aceitar os balizadores, o ambiente no qual estamos colocados, e não tentar fugir. Esperar que a vida nos substitua nos postos onde estamos colocados. Então vamos florescer onde a vida nos plantou, mas
fazendo as análises, nós percebemos que quando começamos a olhar para o lado correto da vida corporal, nós temos mais tranquilidade para tomar decisões, nós esperamos um pouco mais. E às vezes nós percebemos que às vezes nós desejamos algo e não há problema nenhum em desejar, em fazer algumas conexões e visualizar algum resultado, mas se aquele resultado ele não é o adequado, mas se nós realizamos as conexões, se em nós havia nobreza, se havia em nós licitude, né? Se havia ali, se aquilo foi fundamentado numa fibra moral, então a vida nos dirá um não, porque o resultado esperado não virá, e nós vamos começar a ver que talvez algo deva ser revisto, então nós vamos rever os processos. Quando nós estamos, então, alinhados com a vida, dentro do nosso próprio propósito, e o nosso próprio propósito está dentro do propósito da vida, as coisas como que se desenrolam. A verdade se faz. Mas não é porque fizemos uma escolha equivocada, é porque erramos na análise do resultado, que vamos pagar por isso. Não é assim que funciona. A questão toda é que nós podemos nos equivocar, nós podemos errar durante as etapas intermediárias, durante o processo de ensino-aprendizagem, mas nós não podemos mentir para nós mesmos. É só isso que nós não podemos fazer, é mentir para nós, não é? Então, se nós já superamos determinados preconceitos, nós não podemos mantê-los vivos na nossa esfera de relações simplesmente para sermos confortáveis diante daqueles que não têm a mesma capacidade que nós já de avançarmos um pouco mais. Muitas vezes vamos ter que, dentro do que nós falamos no nosso encontro passado, aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, as nossas amizades, talvez aqueles 15 amigos, comecem a se distanciar de nós quando nós modificamos, às vezes, a nossa forma de enxergar e somos fiéis a isso. O homem, conforme o Emmanuel fala, conforme ele vai adquirindo mais verdade, conforme ele vai se iluminando, ele também vai ficando mais solitário. Por isso, porque ele não pode se furtar de falar, não é de impor, mas de dizer. Então a religião que nos trouxe até aqui, ela deixou de nos capacitar para a nossa visão como seres integrais, como seres que estamos compondo um cosmos. Mas para isso está o Consolador aí para nós, né? Como disse Jesus por João, ele nos faria lembrar tudo que Jesus nos disse e nos ensinariam coisas novas. Então, verdade e fé são a mesma coisa.
Não há fé sem verdade. Não há verdade sem fé. Fé e verdade e visão. Capacidade de enxergar os resultados. E ao enxergar os resultados, cumprir a missão de forma eficiente e de forma eficaz. Então é importante pensarmos na Terra como um imenso laboratório. Um laboratório, labor e oratório, onde nós viemos realizar a nossa cura, especialmente nós os espíritos. Estamos na Terra em processo expiatório. Somos seres, a maioria de nós, que já temos uma história de rebeldia em outros mundos. Estamos na Terra para viver experiências de aceitação, de humildade, de submissão à vontade do Pai. Por isso Jesus nos veio ensinar qual era a vontade do Pai. Por isso nós nos comprometemos com Jesus de implantarmos com Ele o reino de Deus. Servir a benefício de todos. Obras. Por isso, uma árvore boa não pode dar maus frutos. E nem uma árvore má pode dar frutos bons. Então meditemos no nosso papel. E que Jesus nos abençoe.